Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia, um excelente dia para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, este momento que nos reunimos aqui como uma grande família, abrindo as portas da nossa alma para acolher os doces ensinos do Evangelho, os grandes esclarecimentos do Cristo e as palavras consoladoras de Joana de Ângeles. Sejam todos muito bem-vindos. É com extrema alegria que nós estamos aqui começando mais um dia, iniciando a nossa terça-feira. Meus amados irmãos, vamos começar a nossa manhã com o nosso pensamento elevado até a Deus nosso Pai. Vamos começar a nossa manhã com o nosso coração voltado a Jesus, rogando que o Cristo abençoe a todos os lares da terra, que Jesus abençoe a todas as famílias, que Jesus abençoe a todos os irmãos da nossa fraterna humanidade. Meus amados irmãos, família, olha só que palavra mais linda, que Jesus abençoe as famílias, abençoe a nossa família, que Jesus pacifique os lares. Meus amados irmãos, quantos lares na terra enfrentam dificuldades, desavenças, intrigas, brigas por diversos motivos. Quantos lares estão sendo separados? Quantos lares estão se afastando, um está se afastando do outro ali dentro, por coisas tão pequenas, por coisas tão passageiras. Quantos irmãos, um se afastando do outro, um pai afastando do filho, filho afastando dos pais, por coisas pequenas e passageiras, por intrigas que no momento do nosso retorno para a pátria espiritual não farão diferença nenhuma. Meus amados irmãos, abençoemos o lar que estamos. Se no nosso lar está tendo conturbação, sejamos a luz dentro de casa. Se no nosso lar está tendo dificuldade, façamos o Evangelho no lar semanalmente. Às vezes a gente deseja que o lar pacifique, que as coisas tranquilize, mas o que estamos fazendo, meus irmãos? A oração, o Evangelho no lar são atitudes, são ações que todos nós podemos fazer para tranquilizar o ambiente. E se ninguém do lar desejar fazer o Evangelho do lar conosco, façamos sozinhos. Meus amados irmãos, quando um evangelho é aberto dentro de uma casa, dentro de um lar, é lido ali, aquela oração é feita, nós não temos condição de mensurar a luz que se expande em todo aquele ambiente. Os nossos olhos não captam isso. Mas na visão espiritual, quando se faz o evangelho, aquela oração no lar, tudo começa a tranquilizar. Nosso coração vai sendo evangelizado, o lar vai tranquilizando. Por isso, meus irmãos, quantos lares hoje enfrentam conturbação, brigas, intrigas, fofocas, mentiras. Mas eu digo, para enfrentar tudo isso, oração e o Evangelho no lar para começar a pacificar a nossa casa, para começar a pacificar um pouco aquele ambiente. A gente começa assim, com uma atitude do que a gente deseja. Não adianta desejarmos colher frutos de árvores que não estamos plantando. Olha só, não adianta querer colher frutos de árvores que a gente nem planta. Ou seja, não adianta desejar um lar pacífico e brando se a gente não planta, se a gente não nutre oração, evangelho, se a gente não nutre a paz e a luz ali dentro. Comecemos por nós, para sermos a luz do nosso lar. Meus amados irmãos, são com essas palavras, aliás, de atitude, de ação, de tomar o primeiro passo, que hoje nós iremos refletir aqui o capítulo 8 da obra Jesus e a Atualidade. E, meus amados irmãos, eu comecei falando desse tema propositalmente mesmo,
falando sobre esse tema de ter uma atitude para tranquilizar o lar. Nós iremos entender ao longo da reflexão, porque neste capítulo 8, a querida benfeitora Joana de Ângeles titula ele como Jesus e o dever. Jesus e dever. Ou seja, o nosso tema de hoje é dever. Dever que a gente entende como compromisso, como uma atitude. O dever, ele não fica só nas ideias, nos sonhos, no que a gente deseja realizar. O dever é a atitude colocada em prática. E aí eu vou linkar aqui com o que a gente começou dizendo. A gente deseja um lar tranquilo, um lar sereno, que as coisas tranquilizem ali dentro, naqueles corações. Mas em que momento a gente coloca o dever da atitude de fazer um evangelho no lar, uma oração? Pois é, meus irmãos, todos nós temos o nosso dever, a nossa parcela de ação e de atitude para ajudar a melhorar o lar, aumentar uma luz ali dentro. Então, para começar o nosso tema de hoje, já que a gente já está abordando aqui um pouquinho sobre o dever, esse é o tema da nossa terça-feira, meus amados irmãos, eu queria começar lendo as palavras de Joana de Ângeles. Olha, a gente está no 8º capítulo aqui. De todos, foi o capítulo que mais me tocou. Porque as palavras de Joana de Ângeles, elas são palavras muito claras e ao mesmo tempo muito fortes para o nosso coração. Então eu gostaria realmente de ler o que Joana de Ângeles coloca para nós e juntos vamos conversando sobre isso hoje. Joana, ela começa dizendo para nós o seguinte: por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Supõem que até o sol brilha porque eles existem, a fim de facultar-lhes claridade, calor e vida. Fecham-se nos valores que se atribuem possuir. E quando defrontam a realidade, amarguram-se ou rebelam-se, partindo para a agressividade ou para a depressão. Eu quero continuar lendo aqui, mas eu vou pausar para a gente conversar esse trecho. Por outras palavras, Joana hoje está nos convidando a pensar. Quantos ainda na Terra se colocam em uma posição de que são merecedores de tudo? E que justamente por ser merecedores de tudo, todo mundo tem que servir, tem que fazer o que ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer. Todo mundo tem que servi-lo. Ele mesmo não ajuda e não ampara ninguém. Não é mesmo? Então Joana de Ângeles, ela coloca assim: quantos hoje na Terra acreditam que são merecedores de tudo, que são servidos em tudo, que tudo tem que acontecer no tempo deles, do jeito deles, mas não movem um esforço para fazer algo na vida. Acreditam até que o sol nasceu para brilhar só para eles. É o que Joana coloca. E aí ela destaca: mas quando a realidade chega, quando a realidade da vida chega, geralmente essas pessoas tomam 2 caminhos. Ou ficam extremamente agressivas ou entram numa profunda depressão. Porque não querem lidar com a realidade. Não aceitam a realidade que estão inseridos. Não aceitam a realidade que reencarnaram. Não aceitam. Não aceitam o lar que vieram, as condições financeiras que estão. Não aceitam que estão aqui para servir e não para serem servidos. Lembremos disso. Então, quando se defronta com essa realidade de que tem que trabalhar, de que tem que se desenvolver, que tem que esforçar, que a vida demanda sacrifícios, que a vida tem etapas de dores, que a vida coloca todos nós para enfrentar desafios. Quando esses irmãos se deparam com essa realidade, não aceitam. Não aceitam. Não aceitam a realidade que estão, os problemas que estão passando, não aceitam o delineamento da própria reencarnação. E aí, diante disso, ou ficam extremamente agressivos com tudo, reativos com tudo, nada nunca tá bom. E aí, como não tem argumentos, partem para violência, quebram tudo, estão irritados.
ou entram naquela profunda depressão, naquela profunda melancolia e tristeza. Nada na vida tá bom. Se entregam, querem ficar só trancados em casa. Não, não tem aquela energia para buscar o melhor, para sair daquela situação, para com as próprias mãos trabalhar em esforço para se modificar. Não querem. Querem que os outros façam sempre por ele. Mas ele mesmo não faz nada. Nada. Joana nos conta. Olha como que é profundo já. 2 parágrafos que a gente leu inicialmente de Joana. Vamos continuar? Bom, ela coloca pra gente que essas pessoas não assumem responsabilidades e nem cumprem com os deveres que lhe cabem. Às vezes, comprometem-se, mas para logo abandonarem a empresa acusando os outros, sentindo-se injustiçados. Joana diz aqui para nós, ainda dentro desse tema, que muitos irmãos não compreendem o dever da própria vida. O dever, a responsabilidade de estar reencarnado. Acha que a gente reencarna para estar aqui de férias. Só curtindo, sendo servidos na vida boa. Não compreendem o dever e o compromisso de estar reencarnados. E aí, meus irmãos, ela coloca, não assumem responsabilidades com nada, com nada. Não assumem responsabilidades dentro de casa, com a própria família, com nada, nem com a sociedade. Vivem a vida em função de si próprios. O que beneficia a esses irmãos, eles gostam. Mas fale algo que vá de forma contrária ao que ele pensa ou que ele deseja. Aí é o que nós vemos a agressividade ou a melancolia surgindo. Mas Joana acrescenta algo, olha, tudo bem, eles não se responsabilizam com nada na vida, mas não é sempre assim. Às vezes se responsabilizam, às vezes se comprometem com alguma coisa na vida. Joana coloca aqui pra gente, às vezes se comprometem em fazer algo. Só que logo, logo abandonam esse compromisso. Não tem paradeiro. Começa uma coisa, não termina, já pula para outra e vai para outra e vai para outra. Não consegue pensar com calma antes de agir. Quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, abandona todas, não termina nenhuma, não tem consistência, não tem resistência naquilo que está fazendo. Se algo desagrada, já abandona. E aí ainda usa o argumento, como diz Joana. Que fui injustiçado. Eu abandonei porque fui injustiçado. Eu aceitei fazer essa tarefa, eu aceitei essa responsabilidade, eu aceitei esse compromisso, enquanto está sendo beneficiado. Mas contraria. Fala algo que esse irmão não gostaria. Ou seja, cobra, exige alguma coisa. Fica um pouquinho mais difícil esse dever. Logo abandonam no meio do caminho a tarefa. E Joana vai colocar aqui pra gente, isso aqui não são palavras da Ana, são palavras da Joana de Ângeles. E ela ainda coloca, quando não abandonam no meio do caminho as responsabilidades, porque falam, eu fui injustiçado, porque estava me cobrando demais, porque estava muito difícil. Quando se colocam nesse patamar vitimizado, digamos assim, ficam inoperantes na situação que estão. Ou seja, vamos pensar. Assumem uma responsabilidade, assumem um trabalho, assumem um compromisso. Raras vezes fazem isso. Qualquer coisa que demanda muito esforço na vida não querem, foge. É esforço, é sacrifício, estão fugindo. Mas aí, em alguma situação, assumem esses compromissos. Aceitam o compromisso. E permanecem ali estagnados, inoperantes. Ou seja, conquistam aquele lugar que desejavam e param de se esforçar. Quando não abandonam, ficam ali, parasitando naquele lugar. Não se esforçam, não se movimentam, não tentam fazer algo diferente. Não, fica ali,
é morno, digamos assim, morno na vida. Desde quando situações como essas são situações que nos conduzem a crescimento, a evolução? O que a gente ganha? O que a gente ganha? Isso é pra gente pensar o que a gente ganha eternamente falando. Não cumprindo os nossos deveres, não cumprindo as nossas responsabilidades. Se achamos que evitar os esforços que a vida nos pede, estamos em vantagem com isso, é porque o nosso olhar está só na vida aqui e agora. Estende o olhar para a vida eterna. Estende o olhar para a vida eterna e iremos compreender que permanecer na inércia, permanecer inoperante, no ócio, na preguiça, na irresponsabilidade, só nos trazem muito mais trabalho futuramente. Só nos conduzem anos e mais anos de reencarnação. Às vezes em uma esfera menos avançada. Ou seja, nós estamos estagnando a nossa própria caminhada, o nosso próprio crescimento, por falta de assumir as nossas responsabilidades, os nossos deveres da reencarnação. Por falta de não ter boa vontade de fazer algo a mais, de fazer melhor. Olha, meus amados irmãos, no sábado à noite, às 7h30 da noite, a gente teve uma reflexão aqui no nosso canal, chama-se Reflexões com Emmanuel, o quadro. A nossa irmã Duda e o nosso irmão André apresentam esse quadro. E no tema dessa semana, nesse sábado que passou, chamava Capas o tema. Capítulo 98, que eles publicaram, do livro Caminho, Verdade e Vida. E eu estava assistindo, acompanhando a reflexão deles, e os nossos irmãos ali comentaram algo que casa perfeitamente, aliás, com o nosso evangelho de hoje. E aí André nos relembra aquele ensinamento de Jesus. Ao que quer que demandar contigo e tirar-te a túnica, a capa, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O André ele traz lá nessa reflexão de sábado esse ponto para nós e ele comenta algo muito precioso que harmoniza aqui com o nosso encontro de hoje. E ele comenta assim, Jesus está dizendo, se alguém vai lá e te pede a capa, te pede a túnica, tira, deixa ele levar essa capa. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, o André coloca assim para nós, através desse ensino de Jesus, a visão dele. A gente sempre pode fazer algo a mais. A gente sempre pode fazer a mais. A gente sempre pode ter uma boa vontade de fazer algo além do que está sendo nos pedido. Se alguém te pede, tira-te a túnica, deixa que leva a capa também. Ou seja, faz algo a mais. Se alguém te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2. Faça algo além, algo a mais. Inclusive, convido a todos os irmãos para assistirem, acompanharem também essa reflexão com Emmanuel, muito belíssima, muito belíssima. Mas, meus amados irmãos, retornando aqui, eu me lembrei dessa reflexão que eu assisti, acompanhei deles no sábado à noite. Mas, meus amados irmãos, o que Joana de Ângeles traz é exatamente isso para nós. Manter estagnado, não fazer nada além, ficar morno na vida, não nos conduz a aprimoramento nenhum interior. Nenhum. A gente sempre pode fazer o nosso dever e a mais. Com o coração em Jesus. Fazer além. Basta boa vontade. Boa vontade, meus irmãos. Às vezes a gente está cumprindo uma tarefa dentro de uma casa espírita, às vezes estamos cumprindo uma tarefa num templo religioso, às vezes a gente cumpre uma tarefa em casa com alguém que a gente cuida, que a gente ajuda, às vezes a gente está fazendo uma tarefa no serviço, nos estudos, e eu digo, a gente sempre pode ter a gota de boa vontade para servir mais. A gota de boa vontade para fazer mais.
não apenas um morno, o que ali compete só naquele momento, estaciona ali, estagna, mas a gente pode, para se desenvolver, se inspirar em toda a boa vontade, toda a força de Jesus, arcar com as nossas responsabilidades e também colocar aquela boa vontade de ir além, buscar mais. Então, meus amados irmãos, hoje eu encerro o nosso encontro aqui do nosso Evangelho Diário, novamente com palavras de Joana de Ângeles. Ela diz para nós: o dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. E mais à frente ela coloca: és servidor do mundo. Para a gente encerrar aqui, Joana nos diz: todo dever ele conduz a um esforço, a um sacrifício, a sair da zona de conforto. Toda tarefa que a gente pega para realizar, a gente não tem como ficar morno nela, a gente precisa se empenhar, se dedicar a fazer aquilo. Lembrando que a gente não está aqui para ser servidos, estamos aqui para servir. Por isso hoje, encerrando aqui, eu vou rememorar para todos nós que a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a todos os irmãos que desejarem ler para complementar aqui o encontro de hoje, a passagem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. A passagem que se chama O Dever. Que passagem mais linda, que nos fala exatamente que todos temos um dever para cumprir. E a gente precisa dessa boa vontade, dessa força interior para a gente dar esse primeiro passo para arcar com as nossas responsabilidades. Sem esperar caminho fácil, sem esperar caminho manso, sem esperar ociosidade, mas compreender que se a gente deseja crescer em Jesus, a gente precisa se esforçar. Meus amados irmãos, eu encerro por aqui o nosso encontro dessa terça-feira, encontro muito especial. Meus amados irmãos, fiquemos com Jesus. Amanhã nos encontramos para dar continuidade nos nossos evangelhos diários. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus amados irmãos. Aguardo a todos amanhã e desejo a todos um dia de muita paz.